elencos curtos. Mas você vê que não tem a diferença tão grande dos reservas do Botafogo pro titular. O Fluminense tem uma diferença abissal entre os titulares e o reserva. Você acha? Abissal. Na moral mesmo, abissal mesmo? Ah, claro, pô. É só molecada, pô. O time do Fluminense reserva é só molecada. Talvez, aí eu acho que talvez o problema da análise seja meu, assim. Porque eu não vejo o time do Fluminense também, esse mar de estrelas que todo mundo vê. Todo mundo bota o time do Fluminense, talvez uma prateleira, eu acho que potencializado muito pelo bom trabalho do Fernando Diniz. Sim. Eu acho que esses jogadores individualmente no mercado não chamam atenção. Depende de quem. John Arias não chama atenção no mercado individual? Chama, mas muito mais potencializado pelo bom ano do Fernando Diniz. Pode ser, eu acho que... O John Arias, quando chegou no Fluminense, treinado por outros... Não conseguiu... Não era perto do John Arias que é hoje. Nino era um. O Felipe Melo. Chegou a ficar livre no mercado. Goleiro Fábio ficou livre no mercado do Botapão. Pô, Fábio é sacanagem. Agarra muito. Não tem como esse cara ficar fora. Vamos lá, o Samuel Xavier. Eu achava o jogador limitado. O Guga. Nunca gostei dele do Avaí. Eu citei alguns aqui. Pois é. Eu acho que quem sobra na turma do Fluminense são 3 jogadores. Assim, sobra mesmo na turma. Ganso, o André e o John Arias. e o Alexander. O Alexander eu não tô contando porque não tá jogando regularmente. Não, se for assim, o Marcelo sobra anos e anos. Mas Ele tá falando de quem quer jogar futebol, que o Marcelo veio passear. Não acho que é assim também. Calma aí, Rock. Não é assim também. Marcelo tá recuperando a forma. Tá recuperando, Eu acho que o problema do Marcelo, inclusive, é o calendário do Brasil. Mas ele veio pra cá sabendo, né, cara? Mas emendou um jogo no outro. Eu acho que... Mas aí eu acho também que foi assodado o processo do Fluminense. O Marcelo, estreou no Campeonato Carioca, beleza. Só que começou a jogar quarto domingo toda semana, né? Teve uma semana que o Marcelo jogou 3 jogos. O Fluminense demorou a buscar um reserva, né? Não, até e quando além... viu que o Jorge machucou, né? E além de demorar a buscar um reserva, apostou muito que o Marcelo ia aguentar aquele ritmo insano do Brasil, né? E também teve o Alexander que machucou, né? O Alexander tava fazendo aquilo ali. Assim, eu particularmente, JP, eu gosto muito do Ganso, né? Gosto muito mesmo desde a época de Santos, assim, e tal. Fui um grande defensor deles na Copa. Potencializado pelo Diniz. Não por bola, mas por posicionamento. Sim. Mas eu hoje vejo o melhor jogador do Fluminense é o Alexander. Também acho. É o Alexander. O Fluminense do Diniz rodava aquela máquina, a máquina rodava, porque o Alexander é um cara multifunção e polivalente. Mas tem um cara também que faz muita falta nesse Fluminense e ninguém dá muita falta dele. Que é o Keno. E você falou sobre ele lá no nosso programa. Que é o cara que, taticamente, ele defensivamente e ofensivamente é um cara muito completo. Então... E é o cara que faz uma coisa no time do Fluminense, o Diniz já até reclamou também durante as coletivas. É um cara da profundidade para esse time do Fluminense. O Fluminense perdeu profundidade, você não tem essa jogada mais. Sim, o lado esquerdo ele coloca o Lima, que vai muito para dentro. Que é mais um volante, que é mais um cara de meio. Exatamente. Um volante, eu digo, é um cara ali de meio. Sim. Eu acho que falta no Fluminense um cara para dar profundidade. Curto. Sim, porque não tem aquela profundidade. Não tem aquela profundidade. E você perdeu... O Fluminense perdeu o lado esquerdo todo, desmontou ali. Marcelo, Alexander e Keno, esse tripé. Se você perde um, você vai repondo. Provavelmente você perdeu os 3 ao mesmo tempo, na fase mais importante da temporada, que é a fase de torneio eliminatório. Sim. Hoje eu não consigo cravar que o Fluminense já passou de fase na Libertadores, não sei você. Fluminense? Já passou? Cara... Já passou? Não vejo isso não, tá? Eu vejo um jogo muito perigoso pro Fluminense. Muito perigoso. Ainda mais se os caras não voltarem. Se o Marcelo, Alexander e Keno não voltarem, o jogo é perigosíssimo. Eu falei isso com a rapaziada quando eu falei, olha... Perigosíssimo. O Fluminense tinha que ter pelo menos empatado com os Strongest. Pelo menos. E, cara, não era um jogo tão difícil, porque o time é fraco do Strongest. A altitude pesou, ok. Só que eu acho que os caras... Libertadores não se comemora antes do tempo. Sim. Libertadores é um campeonato muito perigoso. Então o Fluminense entra no jogo... Se achar que tá super tranquilo, é perigosíssimo, JP. Também eu vejo o jogo muito, muito complicado pro Fluminense. E eu acho que é um jogo que até pro Fluminense jogar em casa é perigoso, entre 1 bilhão de aspas, mas é perigoso, porque é um jogo que a torcida tem que classificar. O empate do Fluminense ajuda? Ajuda. O Fluminense tomou 1-0, amigo. Acontece, futebol acontece, pode ser atrás de placar. Cara, o tempo vai passando, a galera vai ficando paciente ou impaciente? Vai comprando barulho ou vai comprando briga? Como é que fica? E assim, o Sporting Cristal, ele é treinado pelo Thiago Nunes. Sim. Que é um aprendiz do Diniz, né? Eles trabalharam juntos lá no Atlético Paranaense e tudo mais. Eu acho que se o Fluminense não entrar com a seriedade que tem que ter esse jogo de Libertadores, assim como eu acho que o Fluminense entrou muito tranquilo como o Strongest. Tá aqui com 9 pontos. Olha como é que embolou o grupo sem necessidade, de uma hora para outra. Foi o que você falou, é 1 bilhão de aspas, mas é Libertadores. E é jogo em casa. Querendo ou não, você joga fora de casa, você joga pelo empate, você pode jogar um pouquinho mais fechadinho.
Que a galera vai lotar o Maracanã, vai querer o quê? O Fluminense jogando pra cima, o Fluminense E a jogando torcida vai ficar, no vai estilo do incendiar, Diniz. vai incendiar Vai. o jogo, vai incendiar. Eu acho aquela coisa. Pô, tá legal, tá maneiro. Só que se acontece qualquer coisa um pouquinho fora do script, pode jogar a galera contra. Sim. E é perigoso. E só é pra perigoso. falar aqui só um pouquinho do... Olha o grupo do Fluminense aí. Olha lá. Todo mundo tem chance de passar nesse Todo grupo. mundo Esse com chance. grupo é divertidíssimo. O que salva o Fluminense é o saldo de gols. E aí, quem salvou o saldo de gols do Fluminense foi o Fábio, contra os Strongest. Sim, Porque se o Fluminense toma uma sapatada lá na Bolívia, aquele era jogo pra 4x0, 5x0. sim. O Fábio salvou o Fluminense. Mas Se o eu Fluminense- acho que ficou elas por elas, achando o Maracanã contra o Strongest era pra ter sido uma goleada do Fluminense também. O goleiro do Strongest foi muito bem. Sim, Acabou sim, que é. ficou... Equiparou ali. Que parou a parada. Mas é muito complicado, muito complicado. Eu acho que o River Plate vai ganhar do Strongest, que é o jogo na Argentina, né? É. E aí vai ser outra goleada, né? Porque o River tomou 3x0 lá na altitude. Cara, mas aí que tá, acho que não precisa nem ser goleada. O mais engraçado é isso, que 1x0 do River e 1x0 do Sport Cristal, o Fluminense ficou fora. Pois é. Eu acho que a matemática não tá tão a favor do Fluminense por isso. Claro que o empate classifica. E provavelmente até talvez classifique em primeiro pelo saldo de gols. Mas não descartaria o Deixão nessa briga. Aí eu te faço o Deixão uma não, pergunta. o Cristal nessa briga. Aí eu te faço uma pergunta. Tu acha que uma eliminação do Fluminense, ou até... Pesa o clima. Tu acha que já começa a inviabilizar o trabalho do Diniz? Cara, inviabilizar eu não sei, que eu acho o trabalho do Diniz muito bom. Eu acho que o trabalho do Diniz é talvez não correspondente às peças que ele tem. De novo, eu acho que o Diniz coloca o Fluminense num patamar e num sarrafo muito alto. Isso acaba atrapalhando, entre aspas, o trabalho dele. Que o time do Fluminense é um time pra quê? Pra brigar por Libertadores? Pra fase de grupo direto? Sim, porque tem muita vaga hoje, né? Não, mas pra brigar ali pelo G4. Vamos Sim, botar um sim, time sim, de G4. Fechamos no time de G4? Ok. O trabalho do Diniz faz o torcedor já pensar que o Fluminense briga pra ser campeão. Aí é que tá. E eu não sou o maior fã defensor do Fernando Diniz, não. Tá muito pelo contrário. Eu acho que o Fernando Diniz tem ali alguns problemas no trabalho dele evidentes. Sim. Mas eu acho que o trabalho é muito bom. Eu consigo separar as duas coisas. O meu gosto pessoal do que acontece em campo. Exatamente. E acho que o time do Fluminense tem que prestar atenção que é um jogo dificílimo contra o Sport Cristal. O Sport Cristal não tem tanta tradição. O Sport Cristal não é bom time. É Libertadores. A Libertadores é traiçoeira. Você falou sobre as coisas que te incomodam no Diniz. Eu tenho uma coisa que eu tenho reparado um pouco nele. E, cara, eu uso muito a comparação do cara que morreu junto com o Titanic tocando violino. Ele poderia ir embora, mas ele continuou ali naquela convicção. O Diniz, ele tá pecando muito em não ter uma variação tática dentro desse time do Fluminense. Sim, principalmente quando perdeu as peças do lado esquerdo. Exatamente. Vamos lá. Por que o Marcelo não corria tanto quando o Alexandre estava em campo? Tio Keno. Não, também tinha o Keno, que fazia aquele corredor. E o Alexander, vamos lá, jogado no lado esquerdo. O que o Marcelo fazia? Ele se dirigia ao meio, igual o Felipe Luiz, trazia o Alexander para a lateral, e o Alexander conseguia fazer aquele meio campo ali. O Diniz hoje ele não consegue tirar o Cano no jogo. Ele não consegue começar um jogo sem um Cano. Eu acho que derrama. Ih, ficou nervoso. Não, é que eu fiz lambança, molhei a mesa, pô. Ficou nervoso. Falou do Diniz e ficou nervoso. Eu molhei a mesa. Ele tá vendo que tá chegando perto de falar do Barbieri. Não, pô. Aqui nesse podcast eu tenho o hábito de sujar a mesa, eu sou meio lambão, não repara. Mas prossiga, por favor, Roque, desculpa. Então, assim, o Diniz ele não tá conseguindo fazer uma variação tática para esse time conseguir jogar. Tem jogos que eu não vejo a necessidade do Cano estar o tempo todo no campo. Sim. Tu vê um cara de 35 anos contra o River, o Cano foi volante. Sim. Porque ele jogava lá atrás. Por que ele não bota um John Kennedy? Sim. Por que não bota o Lelê? Tudo bem que o Lelê não tá atendendo as expectativas que a gente esperava. O cara jogava no Volta Redonda O Miguel até falou isso, esperava mais do Lelê. Mas o cara jogava no Volta Redonda 3 meses atrás, cara. Ontem a assistência pro gol do Cano foi dele. Então, assim, tem que demandar paciência. De início, ele não começar a entender que ele vai ter que ter variação tática, ou jogar no 3-5-2 em algum momento, ou mudar, sei lá, um 4-5-1. Cara, mas não é difícil pro Diniz também sair mudando? Que aí entra aquilo que você me falou das peças. Eu tô aqui hoje no advogado do Fernando Diniz, mas, tá? JP, se ele não tentar, não vai saber. Eu falei exatamente isso com o Miguel. Mas eu acho que tem outro problema. Eu acho que ele pode até tentar, mas eu acho que ele não tem peças pra tentar tanto. Pra mudar taticamente o time. Vamos falar do ataque? Vamos falar do ataque rapidinho? Só o ataque. Não, não vou tudo entrar bem, nem eu acho muito. que ele pode trocar um 6 por meia dúzia, tirar o Germancano e botar o John Kennedy de vez em quando, De beleza. acordo com o jogo. Isso eu tô com você, só tô contigo. Acho que, por exemplo, não precisava ter colocado o Germancano pra jogar contra o Paysandu 3-0 em casa, foi jogar lá em Belém do Pará. Achei... Também. Eu acho que isso que acaba desgastando os Eu jogadores. acho que até na adaptação contra o time que você vai jogar. O jogo contra o Fortaleza, por exemplo, que ele tomou o 3-1 e aí começou a colocar os jogadores titulares. Não Não precisava. Mas aí eu acho que
São questões do Fernando Diniz, é o pacote. Sim. Faz parte do E show. aquilo ali vai Faz desenrolar, parte do- vai perder. Eu acho que ele pode ir trocando peça a peça, mas no momento o Lelê não tá tão bem. O John Kennedy ainda precisa se afirmar. Também aí não coloca muito. Ele que já tá na janela naturalmente por ser um cara disruptivo. O Fernando Diniz é um cara que é o diferentão. O trabalho dele tá sempre na janela, pro bem ou pro mal. Sim. Não é difícil você barrar um cara igual o Germancano, mesmo na seca, mesmo você fazer gol, Cara, mesmo é jogando de difícil, volante, não é difícil. Mas aí é que tá, onde eu falo que a torcida não confia no trabalho do cara. E também, ele também deve... Eu acho que ele é refém do próprio trabalho. Exatamente, Ele é refém exatamente. do próprio trabalho. Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Fla-Flu da Copa do Brasil. Pô, ali era um jogo que os dois tinham que propor jogo. O jogo foi 0x0 o primeiro jogo. O Flamengo veio e fez o jogo que tinha que fazer. Ele tomou muita pressão do Flamengo no primeiro jogo. Sim. Porque o São Paulo antecipou o time todo. Sim. Se ele muda aquilo ali, por exemplo, eu até falei isso com a Bia. Se ele tira ali um Germancano e bota um John Kennedy, que é um cara mais rápido, ele ia ter uma... Ele ia conseguir inibir essa saída boa de bola do Mas se Flamengo ele contra ele. tira o Germancano e bota o John Kennedy num jogo eliminatório e é eliminado. Aí é que tá, mas é variação tática. Não, mas aí eu vou ter que defender o Diniz de novo. variação. Eu acho que assim, pro torcedor que já é desconfiado por natureza. Sim, Você tira um, que é o cara que pô, faz gol, não sei o quê. Aí pinga uma bola na área, o John Kennedy perde o gol. não aí faz já o gol, e aí? era. Ah, E aí você fica como? Eu acho que assim, não é que ele tivesse, sei lá, não é igual no Flamengo que, eu tô usando um exemplo extremo, mas assim, sai o Gabigol e entra o Pedro. sim, claro, nível é diferente. Não é, tipo assim, sai o... Sabe, não é um 6 por meia dúzia, tão 6 por meia dúzia. É uma dúzia inteira Contra meia dúzia. Contra uma aposta. É isso. Eu acho que é muito difícil também. Eu entendo o lado do cara. Eu acho que é um time que tá jogando certo, precisa de conjunto e tá com lesões graves, assim. Perder o lado esquerdo todo de uma vez só é complicado. Eles demoraram a ver a questão do substituto pro Marcelo, cara. Sim. Que o substituto do Marcelo saiu. Quem era? Era o Alexander. Teoricamente, né? Era o Jorge. Não, o Jorge se machucou, mas assim, Machucou, chegou o Marcelo, o reserva o Alexander, machucou o Alexander. Aí Porque demoraram, entra o Lima. Aí ficaram com o Guga ali que... Porque entra, assim, acho que na cabeça do Fernando Diniz ia funcionar assim, tipo, o Marcelo não vai jogar, eu boto o Alexander de lateral e boto o Lima ali pra isso. fechar o meio de campo. O problema é que ele começou a perder o Marcelo, o Alexander. Na e o verdade, Keno ele ao perdeu o mesmo Alexander primeiro, no jogo contra o Cruzeiro, depois perdeu o Marcelo. E perdeu o Keno. Keno. E aí começou a bagunçar um pouco o sistema também, que não tem muita peça. O jogador de profundidade do Fluminense tem o Marrone, que não é mais utilizado. Já até anunciou que não foi, vai ficar. Não é utilizado. É difícil, assim. Aí é uma aposta da base. Eu acho que é um elenco que carece de mais volume de peças. Não precisa ser um cara 0x0, assim. Sai esse daqui, entra esse daqui, é igual. Mas eu acho que precisa ser um cara mais experiente, um cara mais... Por exemplo, o Guga. Joga todo torto na lateral esquerda. Não funciona. Mas eu acho que ele prefere colocar o Guga do que colocar o menino... O esquerdinha, né? Quer colocar o menino da base? Pra também dar um pouquinho de balanço, de experiência nesse time. É um time que eu acho que se fecha e se fortalece muito na experiência. Eu acredito que ele poderia botar 3 zagueiros. Eu acho que até funcionaria melhor o Nino o Felipe Melo e o Manuel. E talvez ali fechar ali com o Samuel Xavier. Ele poderia botar o Samuel Xavier na ala direita. E botar o Dem pela ala esquerda. Nem que fosse o Lima mesmo ali, fazendo aquilo ali, mas... Ou poderia botar até o menino, poderia até colocar o esquerdinho, se fosse o caso, que se aí já tem uma proteção. Ele tem um suporte maior, uma sustentação maior. Mas aí eu acho que também é um pouco chovendo molhado para um time que não tem tempo de treinar. É difícil. Jogar no 3-5-2 não é fácil. Né? Jogar por 3 zagueiros é muito difícil. É muito difícil. E é um time que não treina. O Fluminense não treina. Não treina, só joga. Agora um pouco menos que saiu da Copa do Brasil. Mas antes, com 3 competições, era jogo quarto domingo toda semana. Sim. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário. E claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais. Mas pelo visto, estamos expulsando. Então vai, me ajuda aí.